E eu acredito de verdade que hoje, nessa manhã aqui, o Deus que ele quer se apresentar para você é como um Deus pastor, é como um Deus cuidador. Porque eu creio que tem pessoas que entraram aqui com a sensação de abandono, com a sensação de angústia, de desespero, do que vai fazer, de como você vai fazer. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: eu cuido de você. Nessa manhã, a palavra de Deus se encontra em Salmos. Salmo mega hiper conhecido, mas Deus ministrou muito ao meu coração a respeito desse salmo, e eu acredito que Deus quer falar ao seu coração a respeito desse salmo. E ele diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me protegem ou me consolam. Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Queridos, enquanto eu li aqui, uma passagem que me chamou muita atenção, e eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração nessa manhã. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração. Estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos verdadeiramente, Senhor, iniciar nossa semana guiados pelo Teu Espírito. Como um bom pastor. Como um bom pastor. No nome de Jesus. Queridos, olha só. Enquanto eu fazia meu devocional, antes de vir para cá, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito de cuidado, a respeito de cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus, não o meu cuidado, mas o cuidado de Deus. E talvez você entrou aqui e existe um bloqueio, queridos, que é um bloqueio emocional, e que a maioria de nós, em algum momento da vida, viveu esse bloqueio emocional, que é o bloqueio do abandono, tá? Basicamente, todas as pessoas que eu acompanho, elas têm algum nível de bloqueio de abandono. Eu tinha um bloqueio de abandono gigantesco, por conta de um episódio que eu vivi, né? O meu pai, ele foi assassinado e ele passou muitos dias sem ser encontrado, né? Porque os assassinos mataram ele brutalmente e ele ficou jogado na mata durante muito tempo, e quando encontraram ele já estava em processo de putrefação e de bicho comido de urubu. Então, assim, uma situação bem desafiadora. E eu tinha 6 anos de idade, e esse histórico, né? E eu fui pro cemitério, e esse histórico, a questão do cheiro naquele ambiente, do lugar, né? Do que estava acontecendo naquele lugar. Então, assim, tudo isso gerou em mim um forte impacto emocional, que a gente chama, e esse forte impacto emocional, ele pode ser algo positivo na nossa vida, mas também pode ser algo negativo, tá? A gente utiliza dentro dos treinamentos de alto impacto emocional para poder virar chaves na vida das pessoas, para que elas possam tomar decisões, para que elas possam ressignificar sua vida e ir para um novo nível.
Mas o alto impacto emocional, ele também pode ser algo que foi utilizado durante a nossa jornada de vida, que veio como algo negativo. Então, esse impacto que eu recebi negativamente falando, gerou em mim uma ferida, né? Um bloqueio emocional gigantesco de abandono. Então, eu me senti abandonada pelo meu pai, que tinha morrido. Eu me sentia abandonada pela minha mãe, que trabalhava, porque ela precisava sustentar um monte de filho, mas ela não tinha tempo, né? Ela não tinha tempo. Então, minha mãe, ela trabalhava demais da conta para poder sustentar os filhos, e isso é uma necessidade, não era opcional. Mas aí tinha o abandono do pai, tinha o abandono da mãe e tinha o abandono de Deus. Sumaí, Deus te abandonou? Não. Mas quem tem o bloqueio de abandono, ele se sente abandonado mesmo quando ele não é abandonado. Quem tem um bloqueio de abandono, ele se sente dolorido, uma vítima, ele tem pena dele mesmo, ele se sente abandonado por tudo e por todos, inclusive por Deus, tá? Então eu também me senti abandonada por Deus. Eu buscava Deus, eu servia Deus, eu me envolvia com a igreja, eu tava ali, mas eu não me sentia amada por Deus, eu não me sentia cuidada por Deus. Né? Eu não recebia a paternidade do Senhor. Então, assim, tem pessoas que talvez estejam aqui nessa manhã e estão vivendo coisas parecidas com o que eu vivi um tempo na minha vida. De olhar para Deus, de acreditar que Deus é Pai, que Deus é um pastor, mas não se sentir cuidada por Ele, não se sentir amada por Ele, não se sentir protegida pelo Senhor. Porque existe um abandono que está gritando dentro de você. Esse abandono, quer dizer, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado. Por isso que tem coisas que são espirituais e tem coisas que a gente precisa lidar emocionalmente, tá? Porque tem coisas que foram construídas na nossa jornada. E esse salmo, ele fala do cuidado de Deus. Esse salmo, ele fala de um Deus que é pastor. O Senhor é o meu pastor. Só que aqui, antes de ser pastor, ele é Senhor. O Senhor é o meu pastor. E em Deus, queridos, nós encontramos as multifaces de Deus. As multifaces de Deus. Eu acredito de verdade que hoje, nessa manhã aqui, o Deus que ele quer se apresentar para você é como um Deus pastor, é como um Deus cuidador. Porque eu creio que tem pessoas que entraram aqui com a sensação de abandono, com a sensação de angústia, de desespero, do que vai fazer, de como você vai fazer. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Só que, muitas vezes, queridos, por conta de situações internas, nós não recebemos o cuidado de Deus. Às vezes, Deus está cuidando de nós, mas o significado que nós estamos dando não é de cuidado. Porque talvez o óculos que você está utilizando seja o óculos do abandono. E Deus está tirando de você nessa manhã esse óculos do abandono, esse óculos do vitimismo, esse óculos da rejeição. Para que você comece a ver e enxergar o zelo, o cuidado de Deus. Outro dia eu estava em um lugar e eu estava de óculos escuro. Tava num lugar e eu tava de óculos escuro. E eu esqueci, né? Sabe quando você tá de óculos ali o tempo inteiro, você nem lembra mais? Aí eu falei, nossa, esse lugar aqui tá tão escuro. Tá tão escuro aqui. Aí
Foi um dos meninos que falou assim, mãe, você tá de óculos escuro, por isso que tá escuro. E aí eu tirei o óculos e eu comecei a enxergar como era a realidade. A realidade, queridos, que não estava escuro. A realidade é que o óculos que eu estava utilizando estava fazendo com que eu visse a escuridão. Talvez o óculos que você está usando é o óculos do abandono, é o óculos da rejeição. Talvez o significado que você está dando para os momentos que você está passando são significados de tristeza, de dor, de angústia, de aflição. E Deus está dizendo para você, eu estou cuidando. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando. Eu estou cuidando de áreas que talvez você não esteja vendo. Mas o Senhor tem cuidado, queridos, da nossa vida. A palavra de Deus diz que até o cabelo, os fios de cabelo, olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para ver se cai algum. Não caiu nenhum. Mas até os fios de cabelo caiu um. Deus já sabe. Menos um aqui, Deus já sabe. Eu sei quantos fios de cabelo eu tenho. Deus me defenderá, eu não tenho nem noção de quantos fios de cabelo eu tenho. Mas o Senhor sabe. Até os fios de cabelo que você tem. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, e o Senhor diz para nós, ainda assim, eu não me esquecerei de ti. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ministrar o teu coração cuidado, para ministrar o seu coração zelo, para ministrar o seu coração que Ele está cuidando de você, que Ele está trabalhando em seu favor, que Ele está se movendo na sua direção, que você precisa mudar o seu olhar. Você precisa, talvez, tirar esse óculos de abandono que não permite que o pastor cuide de você. Tem ovelhas que fogem, queridos. Quantas ovelhas aqui nessa manhã estão fora do aprisco? Quantas ovelhas aqui nessa manhã que estão distantes do bom pastor? Quantas ovelhas Deus quer cuidar de você e muitas vezes você não permite. Você se afasta de Deus. Talvez por vergonha dos erros que você cometeu. Eu quero dizer para você, quando você errar, quando você falhar, corre para os braços do Pai. Lá é o lugar. Lá é o lugar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ministrar o salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Para as verdes pastagens é o lugar onde Ele quer conduzir você. As pastagens, elas falam de alimento, elas falam de suprimento de Deus. Queridos, Deus supre as nossas necessidades. Deus é o Deus do suprimento. É o Deus que provê. É o Deus que nos dá direcionamento. A palavra diz, Ele guia-nos pela vereda da justiça. Mas muitas vezes, queridos, ao invés de ser guiado pelo Senhor, nós somos guiados pelas nossas vontades. Muitas vezes, ao invés de ser guiados pelo Senhor, nós somos guiados pelo aquilo que nós achamos, pensamos, sentimos. Ah, mas eu acho isso. Mas eu sinto isso. Mas eu penso assim. Não, não é como eu penso. Não é como eu acho. Não é como eu sinto. É como o Senhor me guia. Pai, é o que é para fazer. Qual é o próximo passo? Qual é a direção que eu devo tomar? Pai, quais são os passos que eu devo dar? Guia-me pela vereda da justiça. Queridos, se permitir ser guiado pelo Senhor,
É permitir que Deus vá à frente. E Ele vai abrindo o caminho. E você vai sendo guiado pelo bom pastor. Como é que as ovelhas são guiadas? Através da voz. O pastor, ele vai fazendo barulhos e ele vai falando com as ovelhas e elas vão seguindo, sendo conduzidas pelo Senhor, sendo conduzidas e orientadas por Deus. Nós precisamos aprender a nos permitir não ser guiados pelas nossas emoções, nos permitir ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, a ser direcionados pelo Espírito Santo. É para onde, Pai, que eu devo ir? Qual é o lugar? É o que eu devo falar? Quais são as decisões que eu devo tomar? Qual é a postura que eu devo ter? Qual é o posicionamento? Guiar pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Talvez você tenha sido guiado pelas circunstâncias. Tem pessoas aqui, queridos, que ele olha para as circunstâncias e ele fala assim, olha, isso aqui ó, tá dando errado aqui, tá dando errado aqui, tá dando errado aqui. Guiado pelas circunstâncias. Tem pessoas que são guiadas pelas suas emoções. Ai, acordei hoje tô de depressão, acordei muito triste. Eu não dou conta de levantar do lugar. Eu vou ser guiado pelas minhas emoções. Queridos, tem dia que a minha estrutura emocional, ela tá... Ela diz, sabe o que a minha estrutura emocional tem dia que ela fala? Deixa tudo. Sabe que tem dia que as estruturas emocionais diz, menina, para com esse negócio. Para. Só dá trabalho isso. Só que o bom pastor tá dizendo, levanta, faz, se posiciona. Toma essa direção aqui, ó. Fala isso, se posiciona aqui. Ontem aconteceu uma coisa ruim comigo, próximo de ir pro culto. E Satanás, ele queria roubar o meu culto. Porque, queridos, você não vai no culto para receber, eu só queria te avisar isso. Você vai no culto para prestar um culto ao Senhor. Você vai prestar uma adoração a Deus, você vai prestar o seu culto ao Senhor. Ah, eu vou lá buscar minha bênção. A bênção vai fazer parte da coisa. A palavra vai fazer parte da coisa. O milagre vai fazer parte da coisa. Mas você tem que ir no culto para prestar o seu culto ao Senhor. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, pronto. Já vou pegar meu caderno aqui de gratidão e vou começar a agradecer. O que eu fiz? Tirei o meu foco do que Satanás queria que eu colocasse o foco. E eu coloquei o meu foco no Senhor. Eu coloquei o meu foco na adoração. Eu coloquei o meu foco nos motivos de gratidão. Eu coloquei o meu foco em tudo aquilo que eu agradecia, que eu louvava, que eu engrandecia. Meu caderno da gratidão estava dentro da minha bolsa, que eu também levo um caderninho para poder escrever a mensagem. E aí eu comecei a agradecer. Agradecer. Podia reclamar? Podia. Mas eu decidi agradecer. Porque eu não quero ser guiada pelas circunstâncias. Eu não quero ser guiada pelo problema. Eu não quero ser guiada pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. Mas eu quero ser guiada pelo bom pastor. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. E a palavra continua dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo, queridos, que você ande por lugares tenebrosos, mesmo que você viva momentos desafiadores, mesmo que existem momentos que você passa numa estrada bem fininha assim, e tem um vale da sombra, outro da morte. Aqui fala de um lugar de confiança. Confiança em Deus. Confiança de que Deus vai cuidar, confiança de que Ele vai abrir a porta, confiança de que o Deus que começou é fiel para finalizar,
Confiança de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Confiança de que Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Confiança de que os seus olhos estão sobre toda a terra buscando alguém que Ele possa se mostrar forte. Confiança que lá naquela cruz Ele se entregou. E o seu último suspiro, Ele disse, tetelestai, está consumado, está feito, está pronto. Confiança que Ele veio para me libertar, salvar, curar, restaurar, transformar, prosperar. Confiança que independente de qualquer situação, eu confio em Ti. Eu creio. Eu confio. Eu acredito. Eu permaneço. Confiança. Ainda que eu ande. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos imunes a problemas. Nós não estamos imunes a lutas. Nós não estamos imunes às dificuldades. Nós não estamos imunes às guerras. Não estamos. Mas eu quero dizer para você que em meio à luta, em meio ao problema, em meio à guerra, em meio às aflições, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Confiança. Confiança, Ele está comigo. Sua vara, seu cajado me consolam. E tem um versículo que me chamou atenção nessa manhã. E eu quero finalizar com ele. Que diz: sei que a bondade e a fidelidade do Senhor, me alcançarão todos os dias. Imagina, eu caminho com a bondade e a fidelidade de Deus todo dia. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Mesmo que eu não seja fiel, o Senhor é fiel. E a bondade do Senhor e a fidelidade dele me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não é um dia, não é 2 dias, não é em tempo de bondade, não é em tempo de bonança. Todos os dias. A bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Eu quero finalizar essa palavra aqui nessa manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor é o seu pastor. De nada você vai ter falta. Ele te faz descansar em verdes pastos. Ele te guia mansamente em águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Ele te guia pela vereda da justiça. Por amor do nome dele. E ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu quero te dizer, não temas mal algum, porque o Senhor é contigo. A vara dele, o cajado te consola. E ele prepara uma mesa perante você, na presença dos seus inimigos. Ele te unge com óleo e o seu cálice transborda. E eu quero declarar que a bondade e a fidelidade do Senhor, a bondade e a fidelidade de Deus vão te seguir todos os dias da sua vida. E você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. E eu quero lembrar para você que o Senhor é o seu pastor e Ele está cuidando de você. Quero te contar uma experiência antes de finalizar. Uma experiência real de um pessoal que foi fazer uma pesquisa de campo em um lugar dos Estados Unidos, em um bairro pobre dos Estados Unidos. Ele foi fazer uma pesquisa de campo e nessa pesquisa de campo eles encontraram um menino
Tinha muitos meninos de rua, muita criança em situação de rua. A pesquisa de campo era sobre crianças em situação de rua. E eles perceberam que os meninos que estavam na rua passavam fome, frio, sede, privações, andavam maltrapilhos. E eles perceberam um menino que andava bem arrumadinho, bochechinha rosadinha, tava todo ajeitadinho. E aquele menino chamou a atenção deles porque era um menino também em situação de rua. De pobreza, de falta de necessidade. E aí eles abordaram aquele menino, que ele era diferente, se ele comia todo dia, onde ele dormia. E aí ele contou um pouquinho da história dele. Ele falou assim, olha, eu perdi meu pai e minha mãe, quem me criou foi minha avó. Meu pai e minha mãe morreram, quem me criou foi minha avó. E minha avó um dia me levou para a igreja. Um dia. E lá na igreja tinha uma palavra. Tinha uma palavra que eles leram lá. Que era: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquela palavra, ela entrou dentro de mim. E eu vim embora. Nunca mais fui na igreja, mas eu acreditei naquela palavra. E pouco tempo depois minha avó morreu. E depois que a minha avó morreu, eu lembrei muito dessa palavra. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu comecei a declarar essa palavra pra mim. E todos os dias eu tenho um lugar para dormir. Todos os dias eu tenho coisa para comer. Todos os dias eu consigo trabalhar para me manter. Eu compro minhas roupas, eu organizo minha vida. E eu tenho desenvolvido várias situações aqui na minha vida. E tudo está conectado a essa palavra que eu declaro todo dia. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então eu sei que tem um Deus que está cuidando de mim. Meu pai e minha mãe não tá mais aqui, minha avó não tá aqui. Eu não posso contar com ninguém, mas eu posso contar com esse pastor. Um menino, uma palavra, um culto. E é por isso, queridos, que a palavra, ela é real na nossa vida quando ela é colocada em prática. Aquele menino, ele só sabia um versículo, mas o versículo colocado em prática vestia ele, sustentava ele, dava abrigo para ele, dava equilíbrio emocional para ele, dava sustento para aquele menino. Um versículo em prática. Eu quero desafiar você nessa manhã, adentrar no Salmo 23. Eu quero desafiar você nessa manhã a reverberar o Salmo 23. Eu quero desafiar você a declarar isso para você todos os dias, por pelo menos 30 dias. Cantar para você isso, dizer para você. Todas as vezes que a inquietude vinha, o medo vinha, a tristeza vinha, a aflição vinha, as circunstâncias vinham. Você dizer para você: ei, calma, Sumaí, o Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Olha, você está cercado pela bondade, pela fidelidade do Senhor. Queridos, quantas vezes eu prego para mim? Quantas vezes eu prego para mim, literalmente. Porque quantas verdades nós nos esquecemos quando o problema bate na porta. Porque muitas vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso pastor. Quando as circunstâncias não saem como nós gostaríamos. E nessa manhã Deus, Ele te trouxe aqui para lembrar: eu sou o seu pastor. Eu cuido de você. A minha bondade, a minha fidelidade te cercam todos os dias. Hoje é dia, queridos, de receber de Deus esse cuidado, de receber de Deus essa fidelidade, de receber de Deus essa bondade, de tirar o óculos do abandono. Não quero, Senhor, não quero esse óculos. Eu quero enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está ministrando.
Eu quero ser guiado pela tua presença e não por aquilo que eu vejo, sinto, penso, circunstâncias. Que você saia dessa manhã aqui confiado no bom pastor. No nome de Jesus.